Bem-vindos ao módulo 4, onde vamos falar dos modos de classificar e, no final, uma breve discussão do impacto da cladística nas classificações tradicionais. Voltando às classificações, ao contrário das escolas anteriores à cladística, que primeiro construíam uma classificação e depois propunham uma filogenia fictícia para justificá-la e representá-la, na escola cladística houve uma mudança fundamental, e é a partir das filogenias que construímos as classificações. Assim é preciso traduzir uma filogenia numa classificação, e para isso há dois métodos. Um deles é a subordinação e o outro a sequenciação. Nesse primeiro exemplo, nós vamos classificar essa filogenia simples e totalmente resolvida que está aí na tela, toda dicotômica. Na classificação por subordinação, nós nomeamos subsequentemente todos os grupos irmãos, partindo do grupo todo, o táxon ABCD. Esse táxon ABCD é primeiro dividido nos dois grupos irmãos do primeiro nó, o táxon A e o táxon BCD. Do segundo nó, separamos os táxons B e CD. Redundamos ou repetimos a mesma categoria dos anteriores para o táxon A. Do terceiro nó, derivamos os táxons C e D. E redundamos a mesma categoria dos anteriores para os táxons A e B. Feito isto, basta corresponder os táxons obtidos com a hierarquia lineana, a partir de uma categoria menos abrangente ou de menor nível de generalidade, por exemplo, espécie, até uma categoria mais abrangente ou de maior nível de generalidade, por exemplo, ordem. Cada categoria vai corresponder a um nó do cladograma, mais os terminais. A classificação por subordinação permite que táxons de uma mesma categoria dentro da mesma categoria superior possam ser comparados, por sua diversidade, por exemplo, porque são grupos irmãos. Esta é a principal característica positiva da classificação por subordinação. Neste exemplo, podemos dizer que a família BCD é mais diversa em número de espécies que a família A, ou que o gênero B é menos diverso em número de espécies que o gênero CD. Por outro lado, há propriedades negativas da classificação por subordinação. Uma é o grande número de categorias necessárias para nomear os grupos. Nesta filogenia simples do exemplo, utilizamos quase todas as principais categorias lineanas. Mesmo utilizando todas as sub- e supercategorias lineanas, uma grande quantidade de grupos não poderia ser nomeada numa filogenia mais complexa. Outro aspecto negativo é o grande número de redundâncias. Por exemplo, a espécie A, o gênero A e a família A replicam as mesmas informações intrínsecas, o mesmo acontecendo com a espécie B e o gênero B. Por fim, classificações, se corretas, permitem recuperar a filogenia a partir da qual ela foi construída. Assim, de trás para frente, verificamos que a espécie D é irmã da espécie C, que o gênero CD é irmão do gênero B e que a família BCD é irmã da família A, conforme o cladograma aí ao lado, no alto. Na classificação por sequenciação, nomeamos subsequentemente os ramos que saem do eixo mais longo ou mais rico em ramos de uma filogenia. Partimos do grupo todo, o táxon ABCD. E vamos nomeando cada ramo que diverge do ramo mais rico em sequência, sendo o primeiro o táxon A, seguido do B, do C e finalmente do D. Feito isto, basta fazer a correspondência dos táxons obtidos com a hierarquia lineana, a partir de uma categoria menos abrangente, por exemplo, espécie, até uma mais abrangente, por exemplo, gênero. Das propriedades positivas da classificação por sequenciação, uma aqui bem visível é o menor número de categorias necessárias para nomear os grupos. Nesta filogenia do exemplo, utilizamos apenas duas das principais categorias lineanas. Outro aspecto positivo é que há menos redundâncias, nesse exemplo não há nenhuma. Por outro lado, a classificação por sequenciação não permite que táxons de uma mesma categoria dentro da mesma categoria superior possam ser comparados, em diversidade, por exemplo, porque não são grupos irmãos.
Esta é a principal característica negativa da classificação por sequenciação. Novamente, a classificação, se correta, permite recuperar a filogenia a partir da qual ela foi construída. Assim, de trás para frente, verificamos que a espécie D é irmã da espécie C e que juntas são irmãs da espécie B e que essas três em conjunto são irmãs da espécie A, conforme o cladograma. O acréscimo de terminais e principalmente a diminuição da resolução do cladograma com politomias vai trazer complexidade às classificações. Tomando esta nova filogenia aí do alto, com 8 terminais e 2 tricotomias, a classificação por subordinação seria: primeiro, os dois grupos irmãos do nó basal. E os próximos nós em sucessão, o da esquerda com uma tricotomia ABC e o da direita com os dois grupos irmãos D e EFGH. Continuando no próximo nó, os três táxons componentes da tricotomia EF e GH, enquanto redundamos os táxons A, B, C e D. E, finalmente, os dois táxons do último nó, G e H, e a redundância dos demais. Agora, novamente, correspondemos os táxons à hierarquia linneana, a partir de espécie até classe, com cada categoria correspondendo a um nó do cladograma, mais os terminais. Note que as tricotomias aparecem na subordinação como 3 táxons de mesma categoria incluídos na categoria superior. Assim, a classificação pode ser lida ao contrário normalmente e recuperar o cladograma. A espécie H é irmã da espécie G. O gênero GH está na mesma tricotomia que o gênero F e o gênero E, formando a família EFGH, que é irmã da família D, da ordem DEFGH, que é irmã da ordem ABC, que por sua vez é formada pelas famílias A, B e C numa relação tricotômica, e cada uma monogenérica e monoespecífica, isto é, com um só gênero e uma só espécie, assim como a família D, da ordem DEFGH, e, finalmente, os gêneros E e F são também monoespecíficos. Com essa mesma filogenia, na classificação por sequenciação, tomaríamos o ramo mais rico e nomearíamos em sequência todos os ramos que dele partem. Note que os últimos ramos que saem deste ramo mais longo são os da tricotomia da direita, que envolve E, F e GH. As politomias, elas posam um problema que só pode ser resolvido por uma indicação de que aquele táxon faz parte da politomia. Essa indicação é feita pela frase em latim sedis mutabilis, que significa lugar mutável e que nos remete ao giro dos ramos no mesmo nó do cladograma. Por fim, nomeamos os táxons do primeiro e do último ramo ao mesmo tempo que redundamos os demais táxons, não esquecendo de indicar a tricotomia de A, B e C. Na recuperação da filogenia que deu origem à classificação por sequenciação, a classificação é lida como o táxon H é irmão de G, que juntos estão numa tricotomia com os táxons F e E, indicada por sedis mutabilis. O conjunto desses 4 é irmão do táxon D, e o conjunto de todos eles é irmão do táxon ABC, constituído por 3 táxons de relações não resolvidas, isso é, também numa tricotomia, indicada também por sedis mutabilis. Finalmente, correspondemos os táxons obtidos com a hierarquia linneana a partir de espécie até família. Agora um exemplo para melhor contextualizar de um caso bem contundente. As plantas com flores, as angiospermas, vêm sendo classificadas em 2 grupos ditos naturais há mais de 300 anos, desde que esse botânico aí, o John Ray, um botânico inglês, descreveu as monocotiledôneas, delimitando-as como as angiospermas com um só cotilédone. Isto ainda é mostrado inclusive no ensino médio, e as experiências de germinação de feijões
mostram que os dois cotilédones típicos mostram aqui os dois cotilédones típicos das dicotiledôneas, o taxo oposto aos monocotiledôneas que teriam um só cotilédone. Quando esses dois grupos são confrontados com as filogenias modernas, voilà, as dicotiledôneas se revelam parafiléticas, oh my goodness! No sentido de que lhes faltam um clado ou grupo monofilético, isto é, as próprias monocotiledôneas, para que se tornem monofiléticas. E também porque as dicotiledôneas foram delimitadas por uma simples isomorfia, os dois cotilédones. Quando a sinapomorfia, a transformação do número de cotilédones de 2 para 1, sustenta as monocotiledôneas. Este é um exemplo. Há muitos outros. Os reinos, os répteis, os peixes, as algas, como delimitados na sistemática evolutiva, eram todos táxons polifiléticos, que vêm sendo reordenados para que sua classificação se torne monofilética. É isso. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.